A paz do Senhor para os irmãos. Amém? Hoje nós estamos na lição de número 3, 15 de abril de 2018. Título: Ética Cristã e Direitos Humanos. Amém? Nosso texto-áureo está em Êxodo capítulo 22 e versículo 21. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Verdade prática. Os direitos do ser humano revelados na palavra de Deus têm como fundamento o amor. Nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está registrada no livro de Isaías, no capítulo 58, a começar pelo versículo 6. Amém? Vamos lá? Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras e não te esconda daqueles que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e ao falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujo águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lagares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Amém? Que leitura maravilhosa, né, irmãos? Maravilhosa. Vamos orar mais uma vez e vamos pedir ao Senhor que na ministração de mais esta EBD possa mais uma vez alcançar vidas e, como é a nossa leitura, que seja um reparador para as nossas almas. Amém? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse grande momento. Quando aqui, Senhor, onde nós estamos, na Tua casa, bem como aqueles que estão tão longe, estão se preparando, Senhor, por mais esta EBD. Senhor, que esta lição, que esse momento de aprendizado na Tua Palavra, possa, Senhor, ter o estender de mão em todos os sentidos, Senhor, da nossa vida. Ajuda, Senhor, que os nossos corações estejam altamente preparados para receber a Tua porção nesta manhã. Ajuda, Senhor, o Teu Filho que irá ministrar esta palavra. Que, Senhor, possa ser um grande aproveito. E aquilo, Senhor, que for limitador na nossa parte, da Tua parte, Senhor, haja um abrir, haja um florar, Senhor, que haja um compreendimento, Senhor, em nossas vidas. E assim, agradecidos somos, no nome de Jesus. Amém. Pastor Fazolino. Dentro, irmãos, desse tema geral que nós estamos dedicados durante este trimestre na nossa lição bíblica da escola dominical, direitos humanos
é um tema de fundamental importância, notadamente nos dias em que nós vivemos, em que essa expressão não tem sido utilizada em seu real sentido. Tem sido uma expressão capturada e utilizada com um viés político, ideológico, deturpado do seu verdadeiro sentido. Parecendo, sempre que nós ouvimos essa expressão, direitos humanos, fica parecendo que é algo para a proteção de bandidos, para a defesa de certas bandeiras ideológicas, quando, queridos irmãos, na realidade, a ideia de direitos humanos é uma ideia que brota dos mandamentos da palavra de Deus, notadamente do mandamento de que o próximo deve ser amado. Glória a Deus. Direitos humanos na palavra de Deus está acima de direitos humanos naquilo que é chamado de Estado democrático de direito, naquilo que é chamado de Declaração dos Direitos do Homem, ou de qualquer outra lei ou tratado relacionado com direitos humanos. Porque então, todo esse conjunto de leis, de regulamentos, de normas, eles estão voltados para permitir a convivência recíproca, de respeito à convivência social. Direitos humanos na palavra de Deus está além e acima, porque houve uma evolução do Antigo para o Novo Testamento, porque no Antigo Testamento a norma já era boa, porque você amava o próximo como você amava a si mesmo. Mas no Novo Testamento o amor passou a ter um outro parâmetro. O parâmetro do amor no Novo Testamento é como Jesus nos amou. Então, meus amados irmãos, tudo que nós estudarmos de direitos humanos, com base nas leis humanas, nos tratados internacionais de direitos humanos, é pouco diante daquilo que a palavra de Deus prescreve para nós. Nos dias que nós estamos vivendo, tem uma grande discussão que está na ordem do dia, que é a questão da presunção de inocência, a extensão dela. A prisão do ex-presidente Lula agitou esse tema e está para ser decidido pelas autoridades supremas do nosso país, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas é muito interessante, meus queridos irmãos, e aqui nós não estamos entrando se a prisão deve ser neste momento ou naquele momento, mas é muito interessante que a própria presunção de inocência é algo que vem da Bíblia, porque a Bíblia diz: não aceite acusação senão com 2 testemunhas. Não aceite acusação
senão mediante duas testemunhas. A palavra de Deus é uma palavra completa, é uma palavra de proteção. E isso, meus queridos irmãos, serve grandemente para pautar o nosso raciocínio, o nosso comportamento e as nossas atitudes. Amém, irmãos? A palavra de Deus é para ser aplicada. Então, diante dos casos concretos, nós vamos aplicar os conceitos da palavra de Deus. E no tocante à presunção de inocência, este é o conceito da palavra de Deus. Bom, vamos ao nosso comentário, que diz assim: grande parte da história da humanidade demonstra que os direitos foram prerrogativas de uma minoria privilegiada. A ganância dos seres humanos, ao longo da história, foram crescendo, se avolumando de tal maneira que os direitos ficaram restritos a uma minoria. Em tempos modernos, foi que surgiu o conceito de direitos fundamentais inerentes à dignidade humana, são os direitos humanos. Apesar desses conceitos florescerem em tempos atuais, desde a criação, vamos dizer glória a Deus? Desde a criação, as Escrituras sagradas revelam a vontade de Deus acerca do que é direito e acerca do que é dever nas relações humanas. Louvado seja o Senhor. Vejamos então a origem dos chamados direitos humanos. A começar pela definição de direito. A raiz da palavra direito tem origem no latim rectus, que significa aquilo que é reto, correto e justo. Na perspectiva da ética, o que é direito torna-se modelo do que é bom e correto. Assim, a ética ou a moral, comum a todas as culturas, pode se expressar em termos de direitos do indivíduo. Esses direitos refletem a dignidade do ser humano, como a vida, a proteção à vida, a liberdade individual e a igualdade. Esses são pressupostos fundamentais acerca da dignidade humana. Vejamos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a mais antiga norma a respeito de direitos humanos. Promulgada pela primeira vez em 26 de agosto de 1789, em Paris, na França, essa declaração foi resultado da Revolução Francesa, que, inspirada pelo Iluminismo, elaborou 17 artigos, proclamando a liberdade e a igualdade entre os indivíduos. Esses direitos passaram a ser considerados universais, ou seja, válidos para todos os homens em qualquer época e lugar. Número 3, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi adotada em 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, pela ONU. A declaração contém 30 artigos, reconhece os direitos fundamentais e universais do ser humano como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Número 4, direitos humanos no Brasil. Em nosso país, a expressão direitos humanos foi popularizada durante a década de 1980. Nessa época, militantes políticos de esquerda passaram a usar a expressão em oposição ao regime militar. Hoje, após a redemocratização do Brasil
e a concessão de amplos direitos ao cidadão, a expressão direitos humanos tem sido associada constantemente a direito de bandidos. Discute-se, por exemplo, que os direitos humanos deveriam valer unicamente para os humanos direitos. Os direitos humanos no Brasil, irmãos, são garantidos pela Constituição de 1988 e também pelos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Esses tratados internacionais que o Brasil é signatário, eles são submetidos a uma aprovação pelo Congresso Nacional e, a partir dessa aprovação pelo Congresso Nacional, eles passam a valer aqui no nosso país também como fontes do direito e, no caso que nós estamos nos reportando, aos direitos humanos. E a nossa Constituição, que é a lei maior da Constituição, derivam todas as leis, e se uma lei não estiver de acordo com a Constituição, ela é, por isso, declarada inconstitucional e ela é retirada do ordenamento jurídico, e quem disse a lei inconstitucional é o Supremo Tribunal Federal, o STF. A nossa Constituição, ela consagra, desde o seu primeiro artigo, o princípio da cidadania, da dignidade humana e dos valores sociais do trabalho. Como já reportamos, isso significa que a nossa Constituição aborda o direito à vida, o direito à privacidade, à igualdade, à liberdade, além de outros direitos que são conhecidos como direitos fundamentais, ou assim, os direitos necessários, direitos mínimos para um bem viver, um viver de maneira respeitosa e de maneira confortável. Esses direitos, eles são divididos entre os chamados direitos individuais, que é o direito de cada pessoa, os chamados direitos coletivos, que envolve toda a coletividade, os chamados direitos difusos, que são aqueles direitos que não dá para dizer que vai beneficiar A, B ou C, que seria um bom exemplo, os direitos do consumidor, assim como também entra nessa categoria também de direitos difusos, os direitos de grupos. E esses direitos, eles são exercidos de acordo com a própria categoria. Os direitos individuais é exercido por cada pessoa ou por seu representante legal, quando a pessoa é menor ou quando a pessoa é incapaz de exercer os seus próprios direitos, por uma questão, digamos assim, de incapacidade mental, de enfermidade. Então, os direitos individuais dessa pessoa é exercida pelo seu pai, pela sua mãe, pelo responsável, pelo tutor, pelo curador, enfim. Mas existem outros direitos que são exercidos por organizações da sociedade, como o Ministério Público, como as ONGs, e até exercido também por uma pessoa, mas não em favor dela própria, mas em favor de uma coletividade. Como, por exemplo, o direito que qualquer cidadão que é eleitor em uma cidade tem de entrar com uma ação na justiça contra um mal feito da administração pública.
municipal, estadual ou federal, que é a chamada ação popular. Qualquer cidadão pode, no exercício da sua cidadania, pode ingressar com uma ação para que uma determinada conduta de um administrador público, que é uma conduta reprovável, ela seja cessada com a mão forte da justiça. De uma maneira assim, vamos falar até mais concentrada, o artigo 5º da Constituição, da nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos, ou nos termos seguintes. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Segundo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Terceiro, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material, moral ou à imagem. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Número 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É muito importante, irmãos, que nós tenhamos esse entendimento, notadamente nós que temos convicções cristãs e bíblicas a respeito de alguns temas e a respeito de algumas religiões que são praticadas em nosso país. É muito importante que nós tenhamos esse entendimento para que tenhamos e peçamos a Deus que nos dê sabedoria para abordar determinados temas relacionados com outras religiões em nosso país, notadamente as religiões, vamos chamar de matrizes africanas, com as quais nós temos assim um entendimento absolutamente diverso quando nós analisamos as práticas confrontadas com as Escrituras Sagradas, e a nossa abordagem deve ser, evidentemente, uma abordagem bíblica, mas tem que ser também uma abordagem sábia, para que nós não entremos em, assim, de maneira inútil em determinadas situações que podem causar um processo judicial, uma reparação financeira e assim sucessivamente. A gente já tem notícia de muitas sentenças judiciais obrigando assim pastores a
indenizar coletivamente ou individualmente pessoas em razão de certas posturas com relação às religiões aí de candomblé, de... Quais são outras? Não precisa ficar com medo de falar, não. As religiões africanas. Xangô, mas eu queria me reportar aos nomes. Passou pela cabeça. Amém. O Brasil, irmãos, ele é membro de uma organização internacional, que é a Organização dos Estados Americanos, que reúne 35 países e tem sede em Washington, e que foi criada também em 1948. E o Brasil, ele é signatário, na verdade, ele ratificou uma convenção, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que é um pouco mais extensa do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Diríamos que ela é um desdobramento da Convenção, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ela é um conjunto de 82 artigos, e o Brasil é um dos signatários. Então, meus queridos irmãos, ao homem e à mulher de Deus convém andar com sabedoria. Obviamente, meus queridos irmãos, que à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, eu até vou dizer para os irmãos, nós nem precisamos ficar preocupados com declaração de direitos humanos, com código penal, com código civil, com leis trabalhistas, porque ao cumprir a palavra de Deus, meus amados irmãos, toda a lei estará sendo cumprida. E se porventura descumprirmos uma lei, porque ela é frontalmente contrária à palavra de Deus, não há nenhum problema sofrer o dano por isso, amém? Não há nenhum problema. Agora, a grande questão é nós errarmos, por não conhecermos a palavra de Deus, por não conhecermos o poder de Deus e por não conhecermos os limites traçados pelas leis humanas. Então, é óbvio que o desejável, o preferível é que nós conheçamos a palavra, que nós pratiquemos a palavra e não vamos entrar em nenhuma fria. Agora, de qualquer maneira, nós precisamos saber quais são os limites para que nós andemos com sabedoria, tanto dentro da igreja como fora da igreja, andemos com sabedoria. Pois não, irmã? Ah, sim. Tá. A irmã está falando de uma pessoa que entrou na justiça, porque a igreja pegou todos os bens dessa pessoa, que a pessoa ficou sem meios até para provisão da sua própria, suas próprias necessidades. Porque a lei brasileira diz que é nula a doação de todos os bens da pessoa, sem que ela tenha uma reserva para suprir as suas
necessidades. Então, uma pessoa que chegue aqui na igreja e diga: olha, eu gostaria de doar o meu imóvel aqui para essa igreja, mas você tem outro imóvel para você morar? Não. Então você não pode fazer isso. Tá certo, irmãos? Louvado seja o Senhor. Há pouco tempo, uma senhora veio falar comigo que gostaria de fazer a doação de uma casa que ela tem. Uma casa que deve valer uns 600 mil reais. E por ela já ser uma senhora de mais idade, ela disse: eu gostaria de fazer a doação dessa casa. E eu gostaria de doar assim para um homem de Deus e tal. Eu não cheguei a falar a verdade para ela, porque eu devia ter falado o seguinte: olha, então eu não sou esse homem de Deus, eu não sou assim, um homem de Deus para merecer uma doação dessa, né? Mas foi muito bom, acho que foi o Espírito Santo, porque eu dei uma orientação para essa irmã. Ela estava aqui na nossa consagração. E ela já tinha falado comigo em um outro, lá na igreja sede e tal, a esse respeito e tal. Não pode. Ela só tem essa casa. Não tem. O fato dela ter 70 anos não significa que ela pode doar essa casa para qualquer homem de Deus, ou qualquer mulher de Deus, ou para algum homem de Deus, ou para alguma mulher de Deus. Não pode. Pode ser o maior homem de Deus, ou a maior mulher de Deus. Ela se equivocou, mas está valendo. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos conhecer quais são os limites, porque contra essas coisas não há lei. Agora, um grande homem de Deus falou: olha, Deus mandou essa irmã dar essa casa para mim. Glória a Deus. Olha, foi até uma profecia lá atrás, lá naquela vigília, daquela mulher que não me conhecia. É sempre assim, né? Olha, nem me conhecia, não sabia nada de mim, e trouxe uma profecia, agora está se cumprindo. Aí depois vem o Ministério Público com uma ação contra. Não, espera um pouquinho. Vamos ver quais são os limites estabelecidos pela lei do nosso país. Então, os direitos humanos são direitos universais. Poderíamos chamá-los de direitos supralegais, porque eles estão acima das leis. As leis é que são inspiradas nesses direitos. Agora, o que a Bíblia diz a respeito dos direitos humanos? Primeiramente, o nosso comentarista nos indica o Pentateuco, Penta 5. Os 5 livros de Moisés revelam o código divino, indicam a maneira de viver de seu povo. Nesses escritos há um arcabouço de concepções libertárias e igualitárias que antecedem a muitos direitos que vão aparecer na modernidade. Porque desde o princípio, meus queridos irmãos, Deus estabeleceu um modo que o povo viveria bem. Deus estabeleceu essas leis, esses direitos, inicialmente para o povo de Israel. Porque o projeto de Deus com essa nação originária de Abraão é que eles fossem um modelo para todas as nações da terra. E todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dos descendentes de Abraão. Israel falhou. Eis a razão porque hoje a igreja
está aqui para consertar o que Israel não pôde fazer. No texto do Pentateuco, Deus requer do povo Israel que o estrangeiro não seja maltratado. Difícil, né? Mas Deus estabeleceu isso. Nós vamos ter que pensar bastante a esse respeito, porque o Brasil tem recebido, e agora mais ainda, né? Há um grande contingente dos nossos vizinhos venezuelanos que estão saindo da Venezuela e vindo para o Brasil, um grande contingente mesmo, tipo 700 pessoas por dia. São coisas a serem pensadas. Que o estrangeiro não seja maltratado, foi o nosso textuário, não é isso, pastor Marcos? O nosso textuário, que é Êxodo capítulo 22, versículo 21, diz: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás. Há uma outra tradução que diz: não aproveitem do estrangeiro. É o trabalho escravo. Que o estrangeiro está ilegalmente aqui no país. Então você fica trabalhando aqui, vou te pagar R$10 por dia, vou te dar uma refeição por dia, vou te dar essa caminha aqui para você dormir, e você fica aqui trabalhando para mim. É melhor do que você ser deportado para o seu país. Sim. Pode falar, pastor. É que o estrangeiro não pode ser maltratado, não pode ser explorado, e há uma explicação, e a explicação vem logo no texto: porque fostes estrangeiros no Egito. Foi bom ser explorado no Egito? Foi bom ser maltratado? Não foi, então você não pode fazer a mesma coisa. Então, queridos irmãos, aqui nós estamos falando do Pentateuco. Deus requer do povo de Israel que o estrangeiro não seja maltratado, que a viúva e o órfão sejam protegidos. Amém? A viúva e o órfão sejam protegidos. E hoje nós temos um espectro maior relacionado com pessoas idosas, relacionado com pessoas filhos de pais separados, homens que são divorciados, mulheres que são divorciadas ou viúvas e viúvos. Que a viúva e o órfão sejam protegidos e que o pobre não seja explorado. Tais preceitos eram estranhos ao mundo antigo. Queridos irmãos, isso era um escândalo no mundo antigo. Era um escândalo no mundo antigo. Era uma coisa muito avançada para aqueles dias. Porém, Deus estabeleceu: o meu povo vai viver assim. Glória a Deus! E deu certo. Porque enquanto o povo praticou isso, o povo era o povo mais abençoado na face da terra. Então se dizia entre as nações: grandes coisas Deus fez a essa gente. E eles diziam: realmente, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e nós estamos alegres. Cumprir a palavra de Deus dá certo. Dá certo na nação, dá certo na igreja, dá certo na empresa, dá certo no lar, dá certo aqui, dá certo lá, dá certo em qualquer lugar. Cumprir a palavra de Deus dá certo. Bendito seja o Senhor. Tais preceitos eram estranhos ao mundo antigo e constituem-se numa espécie de síntese da Torá, o cuidado divino para com os menos favorecidos e o valor da dignidade
humana. Nós vimos então direitos humanos lá nos 5 livros de Moisés. Direitos humanos nos evangelhos. E depois, irmãos, no desdobramento disso, nas profecias, oh glória a Deus, nós vemos isso sendo repetido pela palavra profética dos profetas que Deus levantou para falar. Número 2, direitos humanos nos evangelhos. A mensagem de Cristo presente nos evangelhos resume-se na prática do amor a Deus e ao próximo. Durante o seu ministério, Jesus quebrou vários paradigmas da cultura dominante. Ao curar no sábado, Cristo colocou a dignidade humana acima do legalismo. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo se opôs ao preconceito étnico. Ao jantar em casa de Levi o publicano, Jesus rechaçou atitudes discriminatórias. Ao receber e abençoar os meninos, Cristo defendeu os direitos das crianças. Assim, a palavra de Deus mostra que a fé cristã não está dissociada das necessidades humanas. Isso, meus queridos irmãos, é muito importante que nós entendamos isso, porque no Senhor não há discriminação de judeu, grego, macho, fêmea, homem, mulher, preto, branco, esquerdista, direitista, gay, homossexual. Não há discriminação. Vamos entender isso, irmãos. E bastaria nós entendermos que Deus ama o pecador, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendendo isso, irmãos, nós estaremos aptos, estaremos psicologicamente preparados para amar a todos, sem discriminação, entendendo, Deus ama o pecador ao ponto de dar o seu Filho unigênito. Deus odeia o pecado, a ponto de o pecado se constituir em uma parede de separação entre Deus e o pecador, de maneira tal que Deus não o ouve. De maneira tal que Deus não o ouve, mas Deus ama o pecador. Deus odeia o pecado, Deus ama o pecador. A gente entendendo isso, irmãos, nós vamos ter todas as condições emocionais, espirituais, psicológicas para viver sem discriminar A, B ou C, enfim. Amém? É o que nós aprendemos com as Escrituras Sagradas. Direitos humanos nas cartas de Paulo. Em suas cartas, o apóstolo dos gentios reconhece o direito de igualdade entre as raças, as classes sociais e o gênero. Gálatas capítulo 3, vamos ler esse versículo. Em Gálatas capítulo 3, os irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias. É um versículo que eu comecei a citá-lo, mas vamos ver o seu texto em literalidade. Gálatas capítulo 3 e versículo 28. Ele estava falando de todos que foram batizados em Cristo e que se revestiram de Cristo. Ele diz: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão
e herdeiros conforme a promessa. O apóstolo também legitimou o uso dos direitos civis ao ser preso em Jerusalém. O que ele fez? Ele evocou a sua cidadania romana para não ser açoitado. Ele era um cidadão romano e, como cidadão romano, em razão da supremacia do Império Romano, ele não podia, um cidadão romano não podia ser açoitado como qualquer outro vassalo podia ser castigado. E então, Paulo, ele evoca a sua cidadania para não ser açoitado. Olha, queridos irmãos, não é pecado nós exercermos os nossos direitos. O que nós não podemos, e isso daí temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós procuramos um advogado que não teme a Deus e nem aos homens. E ele evoca para nós direitos que nós não temos. Os irmãos já viram isso? Agora isso ficou um pouco mais difícil, notadamente assim, na justiça trabalhista, porque agora quem perde tem que pagar. Então começou a ficar um pouco mais difícil isso daí. Mas às vezes a pessoa procurava um advogado ímpio, que não temia a Deus e nem aos homens, e ele fala, não, coloca mais tal coisa. Não, mas eu não fiz isso. Não tem problema, a gente pede, depois se não der, o juiz não dá, mas você pede, não custa nada pedir. Não, irmãos, nós temos que estar naquilo que é justo, naquilo que é nosso. A Bíblia fala que terá êxito, terá sucesso, que o direito vai brilhar como o sol do meio-dia, que a justiça será proclamada, mas é para aquele que mesmo com dano próprio fala a verdade. Nisso, meus queridos irmãos, nós temos que ter assim um cuidado muito grande. E aqui o apóstolo, ele evoca a sua cidadania romana para não ser açoitado. Nós podemos exercer os nossos direitos mediante a lei. A Bíblia, ela orienta que nós façamos uma composição com o nosso adversário antes de chegar no tribunal. Porém, às vezes, isso não é possível. Agora, quando isso não for possível, nós temos que agir de maneira inteligente. Agir de maneira inteligente. Porque às vezes também, querer exercer um direito não vai acrescentar muito. Ou nada. Ou às vezes vai significar perder muito. Então às vezes é melhor pagar o que não deve, que também não é pecado, pelo contrário, é até uma virtude, pagar o que não deve. Jesus pagou o que ele não devia. Não tem nenhum problema pagar o que não deve. Amém? Não tem nenhum problema, na opinião do mundo, você ser um otário. Não tem nenhum problema. Do que exercer um direito só para satisfação de uma raiva, do ego,
Enfim, eu não disse, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Não faça isso. Dê um boi para não entrar e dê também uma boiada. Se um boi for pouco, dá a boiada também para não entrar na briga. Amém, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Porque nós temos um justo juiz. Nós temos um justo juiz, que é o Senhor. Então, Paulo, ele evocou a sua cidadania romana para não ser açoitado, e ao perceber as manobras dos judeus para condená-los sumariamente, Paulo disse: eu quero um julgamento justo, eu apelo para César. Podia não ter apelado, mas apelou. Ele percebeu que aquele julgamento não era um julgamento que não estava cumprindo todos os trâmites legais. Estava sendo feito um julgamento sumário. E ele então apelou para um julgamento justo, apelou para César. Assim, as escrituras nos estimulam a defesa de nossos direitos e a defesa de nossa cidadania. Amém? Então, é importante, irmãos, que nós tenhamos consciência dos direitos do cidadão. Nós estamos aqui, por exemplo, reunidos nesta igreja. Nós temos o direito de estar reunidos. A Constituição da nossa República nos dá o direito de reunião, nos dá o direito de culto, nos dá o direito de associação com a mesma, de nós nos associarmos para a mesma finalidade. Protege o ambiente do culto, protege o próprio culto. Ninguém pode entrar aqui e interromper este culto. Seja prefeito, governador, presidente, delegado, juiz, policial, ninguém pode interromper a liturgia, a celebração de um culto. São coisas que nós precisamos entender e exercer os direitos da nossa cidadania. Como nós vimos naquele artigo 5º da Constituição, eu acho que é importante que, como homens, como crentes, nós estejamos conscientes dessa liberdade de culto, liberdade de crença, e pensando, isso não só se aplica a mim, isso se aplica a todos, se aplica aos evangélicos, aos protestantes, aos testemunhas de Jeová, aos católicos, aos espíritas, aos umbandistas, se aplica a todas as classes religiosas e de cultos existentes em nosso país. E é muito importante, irmãos, que nós tenhamos esta consciência para que nós respeitemos a liberdade de culto e a liberdade de crença. Obviamente, se nós estivermos aqui, e até a gente faz um pouco disso, né? Por isso que eu já fui algumas vezes chamado na prefeitura, porque fizemos muito barulho. Eu gostaria de ser chamado mais vezes lá, porque estava incomodando. Irmãos, crentes hoje já não dá tanto glória a Deus, não clama tanto e não pula tanto como antigamente, né? Mas em algumas oportunidades nós já tivemos que até colocamos essas melhorias aqui para que o nosso barulho fique aqui. Quando nós damos glória a Deus, quando nós oramos, as nossas orações, os nossos louvores, a nossa adoração
ela é levada à presença de Deus. Amém? Mas Deus utiliza uma técnica para isso, mas não incomoda os nossos vizinhos. Amém, irmãos? Bendito seja o Senhor. Pois não, irmã? Então, pastor, o senhor falando de que a gente não deve procurar o direito se você, independente de você ter certeza, mas eu, como vocês sabem, eu estive no Paraná e eu trabalhei numa casa onde as 2 ou 3 funcionárias já tinham processado o dono da casa lá, né, com o patrão. E eu vivi orando a Deus que abrisse uma porta de emprego para mim que eu estava necessitando. Então, ele abriu numa casa de família. Foi um trabalho que, graças a Deus, me ajudou bastante. E quando eu saí, eu não achei por direito ficar cobrando nada, porque eu pedi a Deus que me abrisse uma porta, então eu estava saindo e já fechando aquela porta. E foi uma benção que, quando eu saí, independente de qualquer coisa, ele me chamou e fez todo o acerto direitinho e me disse para mim: as portas estão abertas, Ana, na hora que você quiser. Amém? Amém. Nós temos que ser claros, irmãos. Se nós trabalhamos em uma empresa e nessa empresa pede que você trabalhe fora do horário, etc., etc., nós temos todo o direito de falar: olha, eu gostaria de trabalhar apenas no meu horário. Se não der, eu me demito dessa empresa e vou para um outro lugar. Olha, queridos irmãos, essa questão de exercer os direitos é uma coisa assim, é muito séria e de muita responsabilidade diante de Deus. Uma certa vez um irmão veio falar comigo de um emprego. Os irmãos sabem que eu tenho um cartório e eu emprego pessoas. Cada vez que eu vou entrevistar uma pessoa e a pessoa fala: só tem que ter o seguinte, eu não posso ser registrado agora porque eu tenho que receber o salário de desemprego. Porta fechada. Porque o salário de desemprego é para quem está desempregado. Deus abriu uma porta, a pessoa não tem mais, não precisa mais do salário de desemprego e nem pode receber o salário de desemprego. Agora, aí eu só posso ser registrado quando vencer o meu salário de desemprego. Sabe o que eu falo? Ah, tá. Não, tudo bem. Então deixe seu telefone aqui que eu ligo para você. Sabe quando? Nunca. Devia ser suspenso da comunhão. Deixou de trabalhar para receber o seguro-desemprego. Ele está roubando o Brasil. É crime. É crime. É crime. O salário-desemprego é para quem está desempregado enquanto não encontra um novo trabalho. Agora, tem certas coisas, irmãos, que depois a pessoa pode orar, pode jejuar, pode fazer vigília, pode ir no monte. Olha, não vai sair daquilo. Porque, em termos financeiros, o arrependimento não é só falar estou arrependido. É restituição. Para ficar arrependido disso daí só tem um jeito. É pegar o dinheiro e devolver para os cofres públicos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, queridos irmãos, nós precisamos saber como defender os nossos direitos. Até onde podemos ir no exercício da nossa cidadania, para que nós não entremos no caminho do erro. Amém? Bendito seja o Senhor. Se eu dou uma resposta evasiva para a pessoa, que ela fica indefinida quanto ao ser ou não ser, está certo ou está errado, ela vai continuar no erro. Ela tem que ser esclarecida aonde que ela está pecando. Isso na igreja e fora da igreja. Tem que ser explicado. Olha, você
você está com um salário, ou você abre mão desse salário para você poder trabalhar, ou então você vai receber esse salário até ele esgotar, depois você me procure, e eu não sei se depois eu vou precisar de você. A pessoa tem que ser explicada, porque muitas vezes porque é assim, não tem que ser explicado. Onde que a pessoa está errando para ela tomar as providências, porque senão ela continua no erro. Ela continua no erro. Vamos para o número 3. A igreja e os direitos humanos. O tópico número 1 é a igreja e o trabalho escravo. O trabalho é essencial para o sustento da vida. Desde a criação, o trabalho está presente na história da raça humana. Gênesis capítulo 2, versículo 15, é aquela famosa sentença quando Deus, ou melhor, antes, não é a sentença. Foi antes do pecado. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Era sem espinhos, era sem fadiga, mas havia o trabalho para lavrar e guardar o jardim. E a respeito de trabalho, meus amados irmãos, a Bíblia, não somente no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, é muito assim radical, até um pouco mais assim do que nós praticamos. Porque às vezes a gente fica muito sensibilizado com determinadas situações. Eu aprendi com um pastor que trabalhou aqui conosco, que era o pastor Reinaldo. Eu hoje estou com o coração mais duro, mas eu acho que eu tinha o coração mais maleável. E o pastor Reinaldo falava para mim: olha, você não pode querer ser melhor do que Deus. E a Bíblia, ela é muito explícita. O apóstolo São Paulo foi cirúrgico quando ele disse: olha, não fique com dó de quem está passando fome porque não trabalha. E ele estabeleceu a regra: aquele que não trabalha, não coma. Então, falou: olha, se chegar na sua casa, não dá comida para ele. É difícil, né? E desde, isso não é só no Novo Testamento, no Antigo Testamento ainda está escrito: olha, você pega a pessoa que não trabalha e leva ela lá, deixa ela 3 horas lá olhando as formigas. Leva ela no formigueiro, para ela aprender com as formigas. Mas a gente às vezes fica assim muito comovido, né? Essas criancinhas, ainda quinta-feira, vindo para cá, num farol lá em São Paulo, uma moça de uns 25, 26 anos, com um bebezinho no colo, soprando aquele vento, aquele bebezinho com aquela carinha para fora, e ela faz ponto sempre ali naquele farol com 2 crianças pedindo ajuda. Acaba cortando o coração da gente, né? Todavia, queridos irmãos, desde a criação, o trabalho está presente na história da raça humana. Sustentar a si mesmo e a família por meio do trabalho é uma dádiva divina e dignifica o ser humano. Uma vez um irmão veio pedir oração por aqui. O que fazer diante de uma senhora que está com 2 crianças, uma de colo, pedindo essa esmola? A gente vira a cara para não olhar para ela? Não, a gente fica sensibilizado. E na realidade Jesus disse: pede
dá a quem te pede. Amém. Dá a quem te pede. E nós não vamos ser condenados por isso. Amém. Agora, de qualquer maneira, nós precisamos ter sabedoria. Amém. Pegamos, assim, esse caso limítrofe, que é uma senhora com 2 crianças. Mas eu lembro que uma vez chegou aqui um pregador e... você não estava aqui ainda, Marcos. Sorte sua, hein? Ele veio aqui e uns irmãos ficaram assim, tão comovidos com ele. Ele contou umas histórias assim de missão. E os irmãos ficaram comovidos e levaram ele para a Donep, e levaram não sei para onde, e tiraram oferta. E ele pediu bicicleta, deram não sei quantas bicicletas para ele, dinheiro, né, para ele comprar as bicicletas para levar para os missionários. Olha, irmãos, esse homem deu um trabalho para mim que eu precisei usar um pouco assim de dureza de coração para ele ir embora. Precisei ser um pouco assim de coração duro, porque, meu Deus, não quero nem pensar assim nas coisas terríveis que esse missionário, entre aspas, trouxe. Por isso nós temos que tomar muito cuidado quem a gente coloca aqui nesse púlpito e naquele púlpito para cantar um hino, para dar um testemunho, para se apresentar. Na nossa tradição, trouxe carta de mudança? Trouxe, é apresentado. Não trouxe carta de mudança? Não. Podemos apresentar como um visitante. Ah, mas está aqui a minha carteirinha de pastor. E cadê sua carta de recomendação? Ah, não tenho, então não é apresentado. Olha, meus irmãos, eu não vou contar para vocês não ficarem curiosos. Mas olha, foi uma das coisas mais difíceis. Esse e um outro que chegou aqui também, e que nós tínhamos uns quartinhos que ficavam ali em cima. E esse foi o próprio pastor Reinaldo que ficou comovido com a situação desse irmão e deixou o irmão lá nesse quartinho em cima. Depois, sabe o que tinha embaixo do quarto dele? Da cama dele? Maconha. Maconha. Daí quem que teve que mandar ele embora? Eu. Quem que foi ameaçado depois por ele? Eu. Passei uns bons dias com medo. Ué, qualquer um tem medo de ser ameaçado. Sei onde você mora, sei quem é sua família, sei onde você trabalha. A gente fica com medo, claro que fica. Então, meus amados irmãos, se a gente pegar o que a palavra de Deus diz, olha, não vamos ter problemas. Mas aquele velho coração enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E às vezes a gente fica sensibilizado diante de certas situações e pimba. Sim, irmã. Assim, por favor. Pastor, hoje em dia, nos nossos dias, é muito comum a gente encontrar no semáforo pessoas pedindo dinheiro. A gente sabe que eles são viciados em crack, pelo menos os que tem no semáforo perto da minha casa, são todos viciados em crack. E eu sei que se eu der o dinheiro para ele, eu estou cooperando para que ele use a droga e até financiando o tráfico, assim eu penso. Esse dar a quem te pede, como a gente deve aplicar neste caso? Com sabedoria. Com sabedoria. E o Espírito Santo, irmãos, nos dá sabedoria para discernir uma coisa e outra coisa. Agora, as leis brasileiras garantem para qualquer pessoa. Ah, mas essa pessoa nunca contribuiu com o INSS. Não tem nenhum problema. Ela vai receber uma ajuda mensal. Eu esqueci o título que é chamado, mas ela vai receber, digamos assim, uma pensão mensal, sem nunca ter sido um contribuinte. Por quê? Porque ela é idosa,
Por quê? Porque ela é inválida. Então, as leis brasileiras, a sociedade brasileira já garante uma ajuda para quem não pode trabalhar, para quem não pode ganhar o próprio sustento, sem nunca ter contribuído com R$1 para o INSS. Se eu tenho oportunidade de ir atrás para apurar os fatos, então nós vamos lá. Ah, não, aí a pessoa escorrega. Quer dizer, então ela está querendo, ela está pedindo, por exemplo, a passagem, dinheiro para passar. Eu vou na rodoviária com você. Aí ela já não quer mais. Eu estou precisando, aí eu vou fazer a compra com você. Ela já não quer a compra, ela quer o dinheiro, então eu estou tentando apurar. Então, é aquilo que Jesus falou: sede simples como a pomba e prudentes como a serpente. Então, eu tenho que saber, eu não posso ter o mal daqui para lá, mas eu tenho que admitir que o mal vem de lá para cá. Além do que, irmã, ter muito cuidado, porque às vezes você abre para dar R$2 e ele não quer R$2. Uma certa feita, estava vindo aqui para o culto e parei, bem assim no centro, em São Paulo, e veio um rapaz, até com um capuz na cabeça, uma blusa assim, e pediu um dinheiro. Aí eu peguei, abaixei um pouquinho o vidro, aí peguei um dinheiro, dei para ele. Aí ele falou: não quero as moedas não, passa as notas, senão meto bala em você. Eu falei: ô rapaz, eu sou pastor, sou pregador do evangelho, eu nunca mais vou fazer isso. Próxima vez eu vou dar as notas também. Mas dessa vez eu fiz isso. Depois falei: ai meu Deus, para que eu fiz isso? Daí ele olhou para o outro, que já estava do outro lado, e fez um sinal assim com a cabeça, e foram. Então, meus irmãos, olha, Jesus livra a gente de cada uma, que eu não devia ter feito isso. Não é isso, Marcos? De jeito nenhum. Reagir a um assalto é uma tentativa de suicídio. É a pessoa ser vitimada porque ela deu bobeira. Então, pediu, entrega. Como diziam os antigos: vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Amém, irmãos? Vamos ser inteligentes. Não faça isso, hein? Eu fiz isso, mas até hoje estou arrependido. Bom, vamos para o seguinte tópico. Que ainda nesta igreja e o trabalho escravo que nós estamos, então o trabalho dignifica o ser humano. No entanto, quando a carga horária é exaustiva, os salários são baixos e as condições de trabalho são degradantes, a dignidade humana é violada e o trabalho se torna em escravidão. Vamos ver rapidamente um vídeo a respeito de trabalho escravo. Não está aparecendo. Essa é uma realidade, meus amados irmãos, ainda do nosso país. E nós temos que, no exercício da nossa cidadania, não somente tomar cuidado
como em tendo conhecimento de que uma determinada marca, empresa, seja o que for, se utiliza de trabalho escravo, não adquirir os produtos vendidos por essa empresa. A Igreja de Cristo não pode ficar insensível diante do trabalho escravo. Há uma condenação direta e objetiva da palavra de Deus, segundo Tiago, que condena a exploração e a injustiça praticada contra os trabalhadores. Número 2, a igreja e os prisioneiros. Em 2014, o CNJ divulgou que a nossa população carcerária era de 563.526 presos e que estavam encarcerados 206.307 prisioneiros, além da capacidade de vagas. Somado ao papel da superlotação, os presídios públicos também não oferecem as condições mínimas de dignidade humana, higiene e salubridade. Nosso índice de reincidência no crime é de 70%, o que demonstra a ineficiência do Estado na ressocialização dos prisioneiros. A igreja não pode negligenciar o seu papel de visitar e evangelizar os encarcerados. Por meio da ação dos servos de Cristo, os prisioneiros recebem dignidade e, sobretudo, salvação. Amém, irmãos? Essa é uma coisa que deve chamar a nossa atenção, irmãos. A evangelização dos prisioneiros. E não somente a evangelização, mas levar, quando for evangelizar, um papel higiênico, uma escova de dente, um sabonete, um creme dental, enfim, gêneros de necessidade, porque tem muitos prisioneiros que não recebem uma visita. A família os abandona terminantemente. E os irmãos já sabem, né? Que normalmente quem visita os prisioneiros são as mães. Os irmãos sabem disso, né? Os pais pouco vão. Você pode chegar numa cadeia, numa penitenciária, em horário de visita, você vai encontrar muitas mulheres, que são esposas, são filhas, são mães, pais são poucos. Me lembro de uma irmã e um irmão, o filho deles ficaram presos durante não sei quanto tempo. Depois que ele saiu da cadeia, até veio aqui e aceitou Jesus. Mas o irmão nunca foi lá visitar o filho. Não sei quantos anos o rapaz ficou preso, o irmão nunca foi lá. Só a irmã, coitada, todo mês ela ia lá visitar o filho, enfim. E é muito mais fácil para um homem fazer uma visita numa prisão do que para uma mulher. Então, queridos irmãos, a igreja, ela tem que ter uma atenção aos prisioneiros, e isso diz respeito a direitos humanos. A igreja e o problema social. Os principais problemas sociais do Brasil são desemprego, a precariedade de moradia, a saúde, a segurança, a educação e outros. Como resultado da ineficiência do Estado, os índices de violência e de criminalidade aumentam a cada dia. É consenso que tais problemas são agravados pelo desvio das verbas públicas por meio da nefasta prática da corrupção. Abacuque, em sua época, constatou problemas similares: opressão, violência, litígio, impunidade, suborno e juízo distorcido. O profeta tinha a consciência de que o mal a ser combatido era o pecado. Assim como fez Abacuque e como ensina o cronista, a igreja deve unir força para restaurar a nação por meio da confissão sincera e do clamor a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7 e versículo 14, nós vamos reler esse texto porque ele é muito expressivo. A palavra de Deus nos diz assim: e se
o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos irmãos, Deus continua exercendo justiça e juízo sobre as nações. E aquele a quem muito for dado, porque nenhuma autoridade existe sem que não provenha de Deus. Todas as autoridades estão aí, porque ou foram colocadas por Deus, ou houve a permissão de Deus para que elas estejam naqueles cargos. Porém, Deus pedirá conta de cada palavra, de cada linha escrita, de cada centavo. Isso, meus queridos irmãos, é algo muito sério. Isto serve para quem conhece a Deus e serve também para quem não conhece a Deus. O juízo e a justiça de Deus sobre as nações é uma coisa muito séria. Muito séria. A melhor coisa é a pessoa não entrar em cargos, em posições em que ela será pesada na balança de Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Então cabe a nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos pelo Senhor. E Ele diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, os irmãos sabem que muitas vezes a cura só é possível mediante o quê? Cirurgia. Às vezes a cura só é possível mediante cirurgia. E Deus não vai deixar que a gangrena vá comendo. Ele já corta logo o pé, já corta logo a perna. O juízo de Deus é um juízo perfeito. A justiça de Deus é uma justiça perfeita. E Deus está exercendo justiça e juízo sobre as nações da terra. Pois não, pastor? Ali diz, o profeta tinha consciência de que a consequência de tudo era por causa do pecado. Por exemplo, filosofia não fala em pecado. Política não fala em pecado. As igrejas, aos poucos, vão deixando de falar do pecado. Parece que pecado já não é pecado mais. Então, quer dizer, a coisa vai ficando complicada, porque esse tema tem que ser abordado. Tem que ser abordado. Se ele não for abordado, não há cura. É como se o sujeito vai no médico e o médico dá a receita, ele rasga a receita na porta do consultório, esse médico não sabe de nada, joga fora. Ou então o médico fala: você precisa de uma cirurgia. Eu não quero cirurgia, eu quero Doril. Então fica difícil para o sujeito ser curado da sua doença, porque a doença é o pecado. É o pecado Perfeito. Que traz toda essa consequência. Então, queridos irmãos, esses 3 tópicos. Trabalho escravo, porque, como os irmãos viram, isso é uma realidade no Brasil, isso é uma realidade no nosso estado, no estado de São Paulo. O estado mais rico da federação tem trabalho escravo. A outra realidade, que também é uma urgência, é com relação aos prisioneiros, e a outra realidade é com relação ao problema social. Então, eu creio que a igreja, e cada um de nós em particular, temos muito a contribuir para a solução dessas situações até o arrebatamento. E nós encerramos com a conclusão que diz assim: por nenhum outro livro tem enaltecido tanto a dignidade humana
como faz a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso, irmãos. Aleluia. Contra essas coisas não há lei. As Escrituras revelam o amor de Deus sem acepção de pessoas. A igreja é advertida em perseverar na prática do bem ao próximo. E agora aqui vem a pior parte. Os que ficam impassíveis. Olha, não tem nada a ver com isso. Alguns ainda falam, eu sou cego, surdo e mudo. Não é o caso de um crente salvo. Amém? O crente, ele vê além daquilo que naturalmente todos veem. Porque os olhos do seu entendimento foram abertos, foram iluminados. Bendito seja o Senhor. E os que ficam impassíveis diante da violação dos direitos humanos são considerados o quê? Pecadores. Pecadores. Nós não nos intrometemos em negócios alheios. Nós não nos intrometemos naquilo para o qual não temos autoridade, não fomos chamados, mas nós somos cidadãos desta terra e cidadãos dos céus. Nós oramos, nós pregamos, nós falamos, nós proclamamos, amém? E nós não douramos a pílula. O irmão sabe o que é dourar a pílula, né? É colocar aquele açúcarzinho, que você pega um comprimido, você põe ele na boca, ele é tão gostoso, né? Já experimentou morder o comprimido? Hã? Até na bula vem, não mastigue. Porque se você mastigar, você não vai tomar aquele comprimido. Nós não douramos a pílula. Nós não maquiamos. Pecado é pecado e ponto final. Ah, mas foi fulano de tal. Não. Amém, irmãos? Então, queridos irmãos, vamos pensar a respeito de cada uma dessas situações. Nós temos a palavra de Deus. É o nosso guia de fé, de conduta, de palavras, de comportamento. E seguindo a palavra de Deus, não vamos entrar em choque com ninguém. Amém? Estejamos de pé e vamos agradecer ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra tão rica, tão completa, tão maravilhosa. Palavra esta que nos habilita para o exercício de toda a boa obra, para o exercício de uma cidadania responsável, para o exercício, Senhor, como servos de Deus, mas também, Senhor, servindo uns aos outros e servindo, Senhor, também ao nosso país e servindo, Senhor, também à sociedade de uma maneira geral. Dá-nos sabedoria, entendimento, dá-nos as palavras de vida eterna, dá-nos, Senhor, o comportamento compatível com o sal da terra e com a luz do mundo. Dá-nos as estratégias para que nós possamos, Senhor, onde quer que estivermos, possamos, Senhor, santificar este lugar, abençoar este lugar, mudar, Senhor, o clima, o comportamento, as palavras, o tratamento entre as pessoas. Dá-nos, Senhor, a sabedoria do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.